Como é o caso do Paulinho, da Chau também. E nós chegamos aqui em 1999, cheguei com 11 anos de idade, não falava uma palavra de inglês, talvez como muitos dos seus filhos ou muitos de vocês, e passei por todos os processos que a gente passa aqui como imigrante, né? E hoje eu sou presidente da Florida Christian University, uma instituição que nós, em 99, assumimos, meu pai assumiu essa instituição. Eu brinco, eu fiz trabalho escravo infantil a partir dos 11 anos, porque eu comecei a trabalhar lá com 11 anos de idade. Eu fiz Ciências Políticas e Espanhol em Tampa, fui estudar em Tampa, na USF, fiz Direito em Jacksonville, e depois senti de voltar para casa e estar junto aqui com a família, com os negócios da família. E eu voltei em 2013, né? O bom filho sempre volta a casa, e aí eu estou aqui desde então na direção da FCU, ajudando a construir e deixar um legado através da educação superior. Mas nós também trabalhamos com a escola de inglês, a Harvest. Acho que alguns de vocês devem conhecer a Harvest, nós também somos sócios da Harvest. Estamos expandindo a escola, estamos inclusive numa transição de mudança de nome, de Harvest vai se passar a chamar ULA, United Languages of America, mas oferecemos visto de estudante e um trabalho assim, de muita qualidade. Na FCU, ensinamos no inglês, no português e espanhol, desde 99, quando nós assumimos, nós começamos a ensinar nos 3 idiomas, e também ensinar para fora, não só nos Estados Unidos, mas na África, no Brasil, em diversos lugares, em 4 áreas principais: educação, negócios, área comportamental e área teológica, porque nós fomos fundados, na realidade, como um seminário teológico em 1985. E quando nós assumimos, nós expandimos para outras áreas, mas sempre mantivemos também a teologia. Hoje nós temos mais de, talvez, 3 mil estudantes que se formaram, brasileiros que moram no Brasil. Somente nos últimos 2, 3 anos tivemos aproximadamente 600 diplomas reconhecidos no Brasil, que é algo muito desafiante no Brasil, é um país muito burocrático para reconhecer diplomas, e tem acontecido coisas assim fantásticas, eu digo que sobrenaturais. Mas também tudo que é sobrenatural vem com muito trabalho, né? Eu falo às vezes eu sempre digo de que muitas vezes demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Demora muito tempo para algo de repente acontecer. As pessoas de fora vêm e parece que de repente alguém cresceu, uma empresa explodiu, algo assim tremendo aconteceu, mas ninguém sabe o quanto que a gente está batalhando, né? Quanto que a gente está dando duro por trás, todos os dias sem parar. Eu tenho alguns amigos aqui que têm um privilégio, não aqui, né? Mas tem alguns amigos na região que têm o privilégio de jogar golfe na terça-feira, de fazer alguma andar de barco na quinta-feira. Aí eles brincam para mim, perguntam para mim: "Quando você vai estar fazendo na quarta-feira?" Eu falei: "Como assim que eu vou estar fazendo?" "Vou estar no trabalho." "Mas você não quer andar de barco?" Eu falei: "Cara, eu vou estar no trabalho, mas as 2 você não pode?" "Não, não posso as 2. Talvez depois das 6. Mas é isso que faz com que de repente aconteça algo, né, grande, extraordinário. Então estamos aí trabalhando, dando um duro danado, mas também sempre tentando contribuir com a comunidade. É uma das minhas paixões, um dos motivos pelo qual eu existo, é transbordar, é contribuir, é servir ao próximo, né? E eu amo o que a Câmara faz, amo qualquer grupo que junta empresários, junta brasileiros para construir algo maior, para deixar um legado e para nos ajudar. Nós precisamos fazer isso cada vez mais. O Paulo, a Andréia, Priscila, Carol, vários de vocês aqui, sabem da importância de Elton, né? O Elton, poxa, com o Recomendo USA, da importância de nós estarmos juntos, ajudando um ao outro, construindo, deixando um legado e melhorando a imagem cada vez mais e tendo mais influência, mais presença, mais participação em tudo que acontece. Tem um ditado que diz que se nós não estamos participando da mesa, se nós não estamos participando da conversa na mesa, nós estamos no menu, no cardápio. A gente está sendo praticamente engolido, né? A gente tem que fazer parte da conversa, nós temos que fazer parte das mudanças que estão acontecendo, das políticas que estão acontecendo aqui. E a comunidade brasileira tem tido uma força maior, mas ainda está assim, anos-luz do que poderia ser. Quando nós olhamos para algumas comunidades aqui e como que elas se unem, como que elas se representam, a gente vê que a gente já caminhou um bocado, né? Já fizemos
já tivemos grandes ganhos, mas tem muito ainda que nós podemos fazer. Então, hoje, o intuito, né, o objetivo dessa reunião, quando nós conversamos a respeito, o Carlos Barbieri e a Carol também, era poder compartilhar alguns incentivos, algumas informações que podem ajudar, que eu creio que muitas vezes nós pecamos por falta de informação, né? Nós deixamos de crescer, de aproveitar algum benefício que está disponível para a gente simplesmente porque nós não sabemos. E acesso aos lugares de governo, acesso a lugares importantes, traz informação e, consequentemente, traz benefício para as nossas comunidades. Por isso que é importante que, em qualquer área que nós estivermos, seja na área de real estate, seja na área financeira, seja na área de o que for, de algum serviço, que a gente seja o melhor naquilo que a gente faz. Que a gente seja o modelo, o exemplo, para que, através disso, a gente possa abrir caminho, abrir oportunidades para outras pessoas e para o nosso povo também, para que a gente possa florescer cada vez mais. Então, eu vou compartilhar um pouquinho hoje com vocês aqui a respeito de alguns benefícios que a região de Orlando, não somente a cidade, mas também o condado oferecem. Eu tive o privilégio de participar como o chairman do Conselho de Minorias na cidade. Então, fui nomeado pelo prefeito, e aí eu participei por alguns anos, me tornei o chairman, e através desse trabalho nós pudemos, inclusive, alterar a definição de minoria, para que incluísse o nosso povo, porque não estava claro que brasileiros estavam incluídos nessa definição de minoria. Então, eu gostaria de começar a apresentar um pouco a respeito dessa certificação, se você puder me ajudar. Peraí, vamos tentar passar esse vídeo só. Não tem como clicar. Clica, vamos ver se sai. Não sei porque não está saindo aí, mas é interessante porque é um vídeo que fala sobre o que Orlando tem para oferecer. Às vezes, a gente pensa muito, né, nos parques, nas compras, mas tem tanto a mais, tanta coisa que a gente nem imagina. Orlando é um hub de tecnologia, é um hub de simulação. As escolas que estão aqui em Orlando, algumas delas são as mais renomadas que tem nos Estados Unidos inteiro. Quando você pensa na Rollins, quando você pensa na UCF, em termos de gaming, em termos de várias áreas diferentes, é número 1 nos Estados Unidos inteiro. E esse vídeo fala um pouquinho sobre isso, quão unbelievably real Orlando is. Mas se não der, não tem problema, vamos passar. Ele não está rodando isso. Não tem problema, vamos passar depois. Essa da internet que não está, talvez. Ele tem separado da apresentação? Eu posso depois pegar no YouTube, não tem problema, está no YouTube esse vídeo. Vamos para o próximo slide. Ok. Então, a agenda de hoje, vamos começar com o Women Minority Business Enterprise, que é a certificação de minorias, para empresas minorias, que todas as nossas empresas aqui qualificam. Fala um pouquinho sobre Business Assistance Programs, Small Business Facade, Site Improvement and Adaptive Reuse Program, Permitting Express e Orange County Career Source. Então, tem muitos benefícios diferentes que a gente pode falar, muitos incentivos diferentes da cidade de Orlando, do condado, mas eu selecionei alguns, assim, os principais, que abrange todas as áreas diferentes que vocês atuam. Escutando a apresentação de cada um de vocês, a introdução de cada um de vocês, eu pude ver que todos vocês aplicam para alguma dessas áreas aqui, ou todas. Por exemplo, para quem trabalha com construção, isso aqui é muito importante, o Permitting Express. Isso aqui, para quem tem algum negócio, algum estabelecimento que tem um prédio, isso aqui é extremamente importante. Business Assistance Program, para qualquer empresa que for abrir aqui na região de Orlando, é muito importante. Isso aqui aplica para todo mundo na área de produtos, serviços, para várias áreas, várias indústrias diferentes, isso aqui também aplica. Vamos começar com isso daqui, Women Minority Business Enterprise. O certificado, a certificação de minoria, ela é uma certificação que permite com que empresas cujos donos são minorias, cujos donos não são ou mulheres são consideradas como minoria, ou são de alguma outra, são estrangeiros, né? São de outra nacionalidade, e tem algumas específicas, não são todas, que possam passar por um processo de aplicação com a cidade de Orlando, mas não somente com a cidade, também com o condado, também com o Expressway Authority, também com o Orange County School Board. E essa empresa,
passando a ter essa certificação de minoria, abre um leque de oportunidades para a empresa de contratos do governo, ok? Porque o governo tem cotas diferentes que eles estabelecem, que eles precisam, eles querem ser um governo inclusivo, eles querem ser um governo que dá oportunidade para empresas menores, que elas floresçam, que elas cresçam. E é muito difícil, quando nós chegamos aqui do Brasil, abrimos uma empresa, competirmos com empresas que são muito maiores, que já estão no mercado há 30 anos, 40 anos, que tem uma reputação muito grande, que tem uma estrutura muito grande. Como a gente compete com elas? Por isso que existe esse programa. Então, eles estabelecem cotas diferentes, mínimas, né, que eles precisam incluir empresas minorias em certos projetos. Então, como exemplo, o Amway Center, quando foi construído, um projeto absurdo, enorme, né? O centro onde tem o Orlando Magic, onde tem vários concertos e tal. Na construção do Amway Center, pelo menos 18, mas eu creio que foi muito mais do que isso, dos subcontratados que fizeram algum serviço lá dentro foram empresas minorias. Quando a gente fala de 20%, nós estamos falando de centenas de milhões de dólares que poderiam estar indo para nós, para as nossas empresas. Só que nós não sabemos disso. Alguns talvez saibam. E às vezes o que sabem nem aplicaram, não se tomaram tempo de aplicar, mas é um benefício muito grande. Além disso, aparece numa listagem. Quem tem a certificação de minoria, aparece nessa listagem no site da cidade de Orlando, no site de Orange County, também o estado também tem um programa de minoria. Como eu disse, também o Orange County School Board, o Expressway Authority, que faz as ruas, GOBA, que é o aeroporto, todos eles têm um programa de minoria. E tem uma listagem das empresas que são certificadas. Com essa listagem, uma outra empresa que talvez não esteja fazendo uma licitação para o governo pode falar, olha, eu quero trabalhar com alguém dessa listagem, que já passou por um crivo. Vai lá, checa, tem toda a informação, entra em contato e expõe a empresa cada vez mais. Então, qual que é o objetivo, né? Como que funciona? Então, tem que ter a currently functioning business, tem que ser um business que já está em andamento. E a apresentação está em inglês, Carol, para a gente poder também compartilhar com outros membros da Câmara que talvez não sejam brasileiros. Tá? Por isso que eu deixei em inglês e eu vou traduzindo para o português. Então, it's an independent business concern, é uma empresa independente que tem pelo menos 51% que o dono é minoria, são membros, que fazem parte de um grupo de minoria, ou que 51% mínimo, a dona é uma mulher, faz parte desse grupo, né, de mulheres. Isso aqui é importante porque muitas vezes, eu lembro das reuniões, quando as empresas vinham até nós, até o conselho para buscar a certificação, a gente via claramente que eles colocaram a mulher simplesmente como uma figura para tentar buscar. E a gente, o conselho, né, e o staff da cidade de Orlando pega isso muito rápido. Começa a fazer as perguntas, quem que fez o investimento, quem que de fato está na gestão, quem que é o managing member, quem que é o executivo da empresa, é o homem ou a mulher? Tem que ser a mulher. Então tem que seguir a risca. Is independently operated and controlled by the minority or the women group, então é independentemente operado. Então uma franquia normalmente não funciona se não for, porque tem uma gerência do franqueador. Demonstrates the capability, então demonstra a capacidade de exercer a função do negócio. Então, muitas vezes, acontecia com empresas que trabalham na área de construção, onde todo mundo era subcontratado. Eles não tinham ninguém fazendo a função, não eram aprovados, porque precisa demonstrar a capacidade própria de fazer a função. Então, quando todo mundo é subcontratado, causa, muitas vezes, um problema. Prover uma função que é comercialmente benéfica, business function, de acordo com os customs and practices of the industry, de acordo com os costumes e as práticas da indústria. Not sure what happened. Ok? E tem que ser um business for profit, que está que tem operado por no mínimo 6 meses antes do envio da aplicação. Então aqui nós temos quem que está oferecendo os programas de minoria e qual que são as cotas diferentes de cada um dos órgãos governamentais. Se nós olharmos para a cidade de Orlando, é no mínimo 18% que eles
buscam de minorias e 6% mulher, ok? Então, na realidade, nós estamos falando de 24% mínimo que eles estão buscando para projetos da cidade. Isso aqui, o que acontece muitas vezes também é que eles classificam, eles têm uma classificação de prime contractors. Quando alguém é um prime contractor, é a pessoa que já tem uma experiência, que já está no mercado há muito tempo. Esses prime contractors, eles estão fazendo parte de uma licitação fala, né? Quando eles estão fazendo parte de uma licitação, eles automaticamente vão buscar empresas minorias para fazerem parte da licitação deles, porque eles sabem que se eles mandarem a aplicação para a cidade de Orlando, a proposta deles para a cidade de Orlando, para conseguir a aprovação, a licitação, para construir o que seja, a cidade está crescendo demais, o governo está construindo muito aqui. Eles não vão ser aprovados se não tiverem uma parte de empresas minorias. Mas muitas vezes, mesmo quando eles não estão fazendo parte de uma licitação do governo, eles mesmos estão construindo algo para algum outro cliente privado, eles também buscam empresas minorias que eles já estabeleceram um relacionamento e sabem que trabalham com qualidade, sabem que fazem um bom trabalho. Então aqui isso apresenta muitas oportunidades através do networking, através do trabalho, né? Você trabalha, você mostra que você consegue fazer, que você trabalha com excelência, as portas vão se abrindo. Tem empresas, tem testemunhos de pessoas aqui, tem uma Jason Albu, não sei se quem trabalha na área de construção conhece Albu & Associates. Ele é um filho de brasileiros, se eu não me engano. Ele nasceu aqui, mas os pais são brasileiros. E ele foi por essa veia da minoria. E hoje ele está faturando, a empresa está faturando muitos e muitos milhões, tanto que agora ele é o prime contractor que contrata empresas de minoria. Mas ele dá testemunho sobre isso, está no Orlando Business Journal, de como que essa certificação ajudou ele. E eu lembro quando ele vinha no conselho fazer a aprovação a cada 2 anos, porque você primeiro é aprovado, quando você é aprovado pela primeira vez, é por um ano que você tem a certificação, e depois que você tem essa certificação por 1 ano, a cada 2 anos que você faz a renovação. Em Orange County, na área da construção, eles têm percentuais diferentes para áreas diferentes, indústrias diferentes. Então, em Orange County, no condado de Orange, 25% tem que ser na área da construção, 27% serviços profissionais, 24% serviços como um todo, e 10% são goods, são produtos. Então, eles não diferenciam entre mulheres e minoria, mas também incluem mulheres no Orange County. Okay? Isso aqui é muito importante. Olha o percentual. Professional Services, 27%. Contadores, 27%. Construção, 25%. Professional Services pode ser empresa de limpeza, pode ser advogados, o que seja. É um percentual, quase 30% de tudo que é feito vai ser com pessoas de minoria. Orange County Public Schools, Construction Work and Construction Materials, 23%, então, trabalho de construção e materiais. Então, quem fabrica materiais aqui também pode participar. Não é só quem atua no serviço da construção, é quem também fabrica materiais para a construção. Professional Services of Architects and Engineers, 15%, arquitetos e engenheiros. Procurement, a compra de bens, né, e non-professional services, e serviços não profissionais, 12%. Próximo, por favor. O Greater Orlando Aviation Authority, que seria o órgão regulamentador do aeroporto. Eles também têm para mulheres e minoria 20%. 20%. Central Florida Expressway Authority, é quem está fazendo quem fez toda a construção da I-4, esse projeto I-4 2020, que aconteceu, que foi bilhões que foram investidos na I-4. O Central Florida Expressway Authority sets a 15% disadvantaged. Eles têm uma outra categoria, não apenas minoria, mas também para pessoas disadvantaged, não sei, desvantagiosas. Não é disadvantaged. Eles têm uma outra categoria, uma outra explicação de disadvantaged. E também tem Minority and Women-Owned Businesses. Então eles juntam tudo isso como DMWBE, Business Enterprise, Objective for CFX Funded Projects and Recognizes Certifications from the City of Orlando. Então, o legal deles é que eles reconhecem certificações
da cidade de Orlando, de Orange County e do Departamento de Transportação da Flórida, de Transporte da Flórida. Então, eles têm reciprocidade com as outras certificações. Nem todos têm reciprocidade. Alguns, quando você tem que buscar em outro lugar. Mas eles reconhecem os outros, que é muito bom, ganha tempo, economiza tempo, recursos também. Tem alguns lugares que não cobram nada para você fazer a aplicação e tem alguns desses órgãos que cobram alguma coisa, mas nunca é nada muito significativo, porque justamente eles sabem que estão trabalhando com empresas minorias, que estão começando, que precisam de uma mão. Normalmente, essas empresas, elas são consideradas, no Orange County, por exemplo, no condado de Orange, quando uma empresa passa de um faturamento de 5 milhões ao ano, já é visto de outra forma. E já passa a ser uma empresa mais sólida, que, na realidade, eles têm uma outra categoria dentro do Orange County para empresas que faturam mais do que 5 milhões, para que elas possam ter ainda mais opções para projetos específicos que precisam de alguém com muita reputação, com muita qualidade de trabalho. Ou seja, eles já provaram que são top, em outras palavras. Então, tem uma outra categoria para esse tipo de negócio. E o Office of Supplier Diversity, ele na realidade, é o órgão estadual de minoria. Então, se alguém quiser ir o que vocês podem fazer é passar por todos. O ideal é isso. Você tem uma empresa de serviços, seja de digital marketing, seja de contabilidade, seja o que for, limpeza, engenharia. Se você fizer na cidade de Orlando, no condado, no estado, Greater Orlando Aviation Authority, Central Florida Expressing Authority, óbvio que as oportunidades vão crescendo e você vai conhecendo mais pessoas, participando do network que eles oferecem, das listagens que eles oferecem, e vai aumentando as oportunidades. Então, é sempre bom. Começa por onde você está, começa por Orlando, começa por Orange County. A partir disso, vai para os outros níveis, vai entendendo como funciona e vai indo para os outros níveis e provando, você vai provar para os outros níveis maiores o que você já fez através da certificação local ou regional, que seria o Orange County. Até aqui, tudo bem? Maravilha. Isso aqui foi, como eu mencionei, que através da nossa participação no Conselho, nós alteramos a definição de Hispanics para incluir pessoas que falam Portuguese culture e other countries of South America, que não estava claro isso. Então, o que é um minority group? Um minority group member é um cidadão dos Estados Unidos ou alien authorized to work então, alguém que está autorizado a trabalhar, ou um cidadão que é Black, Hispanic, Native American, Asian or Pacific Islanders. Aí aqui tem a definição de cada um deles. Quando chegava em Hispanic, é o que tinha não estava tão claro, e nós esclarecemos, nós adicionamos essa linguagem, the language nessa cláusula, para deixar mais claro ainda e permitir com que toda a comunidade brasileira possa fazer parte disso. Isso aconteceu em aproximadamente 2018, se não me engano, 17, 18. Então, tá aí, Native Americans, índios nativos, que seria American Indians, Eskimos, Native Hawaiians, American Alaskan Indians, Asian Pacific Islander, pessoas que nasceram, que têm origem no Japão, China, Filipina, Vietnã, Coreia, Tailândia, Indonésia, bom, tá aí os países. Ok? Uma pergunta. Então, quando os meninos forem na escola agora e eles tiverem que registrar, a gente pode falar que agora a gente faz parte do Hispanic. Pode. Até então eu Não. falava, nós não somos. Não, mas isso aqui é uma definição específica para o certificado, para a certificação. Não está mudando a classificação, em outros lugares. Mas, na realidade, o brasileiro não é Hispanic. Então, a gente escreve não. É latino. O brasileiro é latino. Então, quando aparece qual que é a sua raça, normalmente é branco. É branco. Só que nós somos latinos e não hispânicos. Termos de certificação e renovação. Aquilo que eu mencionei antes, nós temos, quando você aplica e você é aprovado, você tem 1 ano. Initial certification shall be for a period of 1 year, então 1 ano, e depois as renovações subsequentes são dadas por 2 anos. A partir disso, 2 anos, a cada 2 anos você volta para ter a renovação, que a renovação não é tão complicada,
O mais difícil mesmo é conseguir a primeira aprovação. Depois que conseguir a primeira aprovação e está fazendo tudo certinho, está mandando as informações para eles, não tem erro. E o interessante é que agora a cidade, esse órgão que eu fazia parte, esse board de certificação, era quem tomava as decisões. Então, se vocês olharem no Google, por exemplo, tem a minuta de todas as empresas, minorias que foram aprovadas pelo órgão. E aí, nós mudamos isso para que quem aprove, para facilitar o processo, para que seja mais eficiente, quem aprova agora é o staff da cidade de Orlando. Recebeu a aplicação, está atendendo todos os critérios, vai ser aprovado. Se não for aprovado, aí vai para um órgão de apelação que foi criado. O nosso conselho virou um órgão de apelação, que quando a pessoa não é aprovada, vai para esse órgão para questionar, para poder plead their case. Então, esse aqui é um outro programa de Business Assistance Program, que é para qualquer pessoa que está abrindo uma empresa aqui, especialmente que tenha algum lugar físico e tenha permit fees, impact fees e public right-of-way infrastructure improvements. Então, se envolve alguma rua que vai dar acesso ao público, se envolve permitting, né? Se está construindo alguma coisa e tem que ter um permit para construção ou para remodelação também, ou impact fees. Toda vez que se constrói algo aqui nos Estados Unidos, tem um impacto, essa construção tem um impacto na água, no tráfego, no trânsito, tem um impacto em tudo, né? Na região como um todo. Então, na hora da construção é cobrado um impact fee para cobrir o custo de prover essa infraestrutura para o negócio, para o business. Esses impact fees, dependendo do tamanho do prédio, pode ser algo muito significativo. Então, eu já vi impact fees de milhões de dólares, por exemplo. Mas tem governos que você consegue isso aqui está fora da apresentação, estou falando uma coisa aqui à parte desse programa específico. Tem governos locais que, se você está entrando na região e você quer trazer vamos supor que é uma região que precisa de um beautification, precisa de uma melhoria, precisa ser estimulado, né? Você fala com a cidade, você marca uma reunião com eles e fala assim, olha, eu estou trazendo um benefício para a cidade, eu estou construindo numa região onde as pessoas não querem construir, o impact fee é tanto, eu gostaria que vocês nos ajudassem, por favor, a diminuir esse impact fee para que seja tanto, ou completamente tirar o impact fee, ou que seja, ou abaixe o imposto. Tem como fazer essa negociação, mas nós precisamos fazer parte da conversa, senão a gente está sendo engolido. Se a gente não está na mesa, conversando, fazendo parte, não está olhando na pessoa, não está marcando uma reunião, não está se dando o tempo de fazer isso, nós estamos no cardápio sendo engolido pelo sistema. É isso que acontece. Então, por isso a importância da gente saber com quem falar, saber os programas que existem, ir atrás de informação. E, gente, muitas vezes a constância é ficar em cima, é mandar um e-mail, é marcar reunião, é falar novamente, é perguntar. A constância faz com que a coisa aconteça. Isso já é tipo 70% do caminho andado, muitas vezes. A pessoa, sabe quando a pessoa cansa de você e fala, ok, eu vou fazer. Qual a diferença entre o disadvantage, o minority and diverse? Okay. They can be nos olhos do governo isso pode ser o mesmo grupo, uma companhia pode participar dessas 3 categorias ou? Pode. Claro. Se você faz parte de qualquer um desses grupos, você já está eligible. Já atende o critério, digamos. Porque se você é ou mulher, ou disadvantaged, ou você é uma minoria. O único órgão que fala sobre disadvantaged é o Central Florida Expressway Authority. Isso tem a ver com a questão financeira ou não tem a ver? Não. Tem mais a ver com... Isso. Acho que alguns critérios diferentes. Eu não sabia te dizer assim, off the top of my head, os detalhes específicos. It can be related to disability. Mas pode ser disability. Tem um programa específico para disability, inclusive. E tem um outro programa que eu vou falar agora, um pouco mais para frente, do Career Source, que é específico para disabilities. Pessoas que têm disabilities que estão buscando uma oportunidade de trabalho. Interessante. E eles têm treinamentos para essas pessoas, eles ajudam a encontrar um trabalho para essas pessoas e fazem todo o processo de career services, né, de carreira. É muito interessante. Eu sou builder e developer, então eu pago sempre os impact fees. Sim.
muitas vezes é alto. Tem diferença de county para county ou é no estado da Flórida? Não tem diferenças. Tem diferença de city e county. Né? Muitas vezes você está fazendo uma obra que é na cidade, tem outra vez você está fazendo uma obra que é no county. Se você é developer, como builder você está atendendo uma necessidade de quem te contratou, certo? Como developer, você está construindo, você está desenvolvendo alguma coisa, vai atrás, pergunta. Veja quem que é o comissionado da sua região, ou da região onde você está construindo. Nós fizemos isso com a terceira idade. Nós trabalhamos com terceira idade. Também nós construímos uma comunidade de terceira idade como se fosse um asilo, só que nos moldes americanos, completamente diferente de um asilo do Brasil, onde nós temos hoje 110 residentes que nós cuidamos, 3 andares, 131 quartos, tudo que tem direito. Tem salão de beleza, sala de jogos, sala de computador, tem clínica completa, tem refeitório, 3 refeições por dia, tudo incluso para eles. Uma plaza maravilhosa. Só que nós construímos uma região onde naquela época precisava de um beautification, precisava melhorar um pouco a região. E a gente apostou na área, quando muitas pessoas não estavam apostando na área. E na realidade, a gente comeu bola. A gente comeu muita bola. Então, eu estou falando para vocês, assim, por experiência. Naquela época, eu não tirei proveito do que eu poderia ter tirado proveito. A única coisa que eu falei assim, tem como vocês colocarem o nome da rua Excellence Way, porque a nossa comunidade é Excellence Assisted Living Facility. Tem como vocês nomearem a rua Excellence? E eles fizeram. Mas era para ter feito um monte de coisa. Pedido Impact Fees Reduction, isso que aquilo, uma construção enorme. Não fizemos. Passou. A partir de agora aprendi. Qualquer nova construção, eu vou chegar com o commissioner, vou falar com o prefeito, com quem for, e falar assim, olha, estou trazendo tal benefício, estamos empregando tantas pessoas, o impact fee está tanto, está muito caro, está afetando a qualidade do serviço que eu vou poder oferecer para a comunidade. Essa é a fala. Se você tem um impact fee que custa $200 mil, e esses 200 mil você pode investir em alguma coisa no seu desenvolvimento que vai trazer um benefício para o consumidor final, hey, I need your help. Por eu pagar esse impact fee, óbvio, a gente tem que entender, é necessário pagar o impact fee também, porque a gente está usufruindo da infraestrutura, mas vamos ajustar, né? Então, esse daqui, Business Assistance Program, ele offsets, ele abate 50% dos pertinent fees, impact fees e public right-of-way infrastructure improvements para novos e negócios já existentes que estão expandindo. Isso aqui é o que eu estou falando, 50%. Ok? E quantas pessoas estão deixando de usufruir disso? 50%. Né? Qualified uses, quais são os usos qualificados? Manufacturing, manufatura, construção, tecnologia, comunicação, business service, praticamente tudo. Business service, transportation, retail, restaurants and personal services. Quando a gente pensa em business service, personal service, construção e tecnologia para vocês que trabalham com telefonia, englobou tudo que a gente faz aqui. Tudo que cada um de nós fazemos aqui. O máximo award amount, $20 mil. Então, é 50% até $20 mil, certo? But trust me, it's negotiable. É negociável. Só uma pergunta, esse programa de assistência é alguma coisa estadual, cada condado pega ou não, ou cada um tem oscilação de valor de incentivo ou percentual de incentivo que é dado? Esse aqui é específico para a cidade de Orlando. Este. O condado tem alguns incentivos também, só que normalmente o condado tem muito menos do que a cidade de Orlando. O canal principal para entrar primeiro é sempre Orlando. Orlando. Dependendo do condado. Orlando. Agora, eu vou falar, na cidade de Titusville, por exemplo, nós fizemos um desenvolvimento na cidade de Titusville, num lugar onde era muito residencial, não tinha nada comercial. E eles estavam precisando trazer um movimento maior para a região. Aí nós compramos um terreno e fomos construir nesse terreno. Na compra do terreno, nós reivindicamos algumas coisas que foram aprovadas e que certamente excederam esse limite aqui de $20 mil, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se eles têm esse limite lá de 20 mil, mas excedeu o benefício que nós recebemos deles, excedeu qualquer limite, cota que eles possam ter em um programa específico. Por quê? Porque eles precisavam, nós entramos,
foi o noivo, achou a noiva, entendeu? Naquele momento que precisava. Então é negociável, é por condado, é por cidade, é por região, tem que falar com as autoridades corretas e tem que entender qual que é a dor da cidade, qual que é a dor da região, para você sanar a dor, certo? Então você tem que trazer a solução. Vocês conseguiram alguma vez coordenar os benefícios entre cidade, condado ou diferentes para fazer o mesmo projeto? Sendo 100% honest, ainda não conseguimos isso. Não tivemos a oportunidade de fazer isso. Porque quando nós fizemos em Tyersville, por exemplo, nós trabalhamos com o condado, não com a cidade. Aqui em Orlando, a comunidade da terceira idade é dentro da cidade, não é no condado. Então você vai no órgão na qual a propriedade, onde fica a propriedade, no órgão regulamentador, no governo da cidade, da propriedade. Aqui é muito delineado tudo, né? Aconteceu uma coisa há um tempo atrás no meu condomínio, e aí chamaram a polícia da cidade. E a outra pessoa também chamou, no mesmo condomínio, a polícia da cidade. Aí a polícia veio, atendeu um residente no nosso condomínio, um condomínio fechado, pequeno, tal, não é nada muito grande, né? Eu estou falando aqui, assim, que atinge uma área muito grande, um condomínio pequeno. O residente dessa área aqui chamou a polícia e foi atendido. O residente dessa área aqui não foi atendido. Por quê? Porque passou de uma divisa no condomínio, era condado. Aí ele falou assim, não, eu não posso atender essa área, é condado. É uma coisa meio doida. Eu faço isso. Ok? Application must be submitted and approved prior to final inspection. Então, isso aqui, quando começa a construção de um novo business, aqui eles deram um exemplo, aqui tem um exemplo de uma padaria ele cafetado, né? Aqui é o prefeito, aqui é o commissioner, aqui é o representante do senador Rick Scott, essa aqui é a representante do Marco Rubio, e aqui são as pessoas que, se não me engano, são os donos da padaria. Eles abriram aqui, passaram por todo o processo antes da inspeção final pelo órgão, pelo governo, tem que ser enviado e aprovado antes da inspeção, prior to final inspection. Okay? O ideal é assim, vai começar uma construção, já entra em contato, já pega a aplicação e já vê com eles quando exatamente enviar. Ok? Esse aqui eu amo. Esse aqui quase ninguém sabe. Thiago, né? Vale a pena para vocês isso aqui. Ok? Eu sei que eu amo essa casa aqui. A gente faz muitos eventos aqui e obrigado por sempre nos receber tão bem. Small Business Facade. Qualquer empreendimento, qualquer lugar, estabelecimento que não seja non-profit, que não seja igreja, que não seja tattoo parlor, que não venda parafernália de coisas estranhas, drogas, aquelas coisinhas, que seja algo assim mais tradicional, digamos, tem esse programa onde o governo paga pelos custos até um certo valor para trocar a fachada do teu negócio. Eles pagam pelo signage do teu business. Então aqui é um exemplo. Esse signage aqui, quem pagou foi a cidade. Ali, quem pagou foi a cidade. Mas não é só o signage, é pintura. Às vezes é janelas, é stucco. Para quem trabalha com construção, stucco. Então, assiste novos e existentes negócios que estão crescendo e propriedades comerciais e donos de propriedades comerciais dentro do corredor comercial da cidade de Orlando através da assistência com building facade. Então, a fachada do prédio, os improvements, melhorias do site ou building reuse improvements. Reuse improvements é quando tem um uso e ele está sendo reutilizado para outro uso, né? Assistance must be applied for prior to the commencement of any proposed work. Então é importante sempre aplicar antes que comece qualquer coisa. Aplica. Aprovou, vai receber um recurso, você vai lá e eles normalmente pedem três propostas diferentes para ter três propostas de custo, mas também do design, como que vai ser. Reembolsa 50% a 80% dos custos até 20 ou 50 mil. Esse valor foi aumentado recentemente, porque 50 mil era apenas na região de Paramore.
sabe, Paramore, ali a Lisângela sabe, né? Paramore na região de Downtown, onde foi construído o Orlando City Soccer, antes era um horror. Então eles estavam querendo melhorar aquela região. Era o único lugar que dava 50 mil. Agora, recentemente, acho que foi 1 ou 2 anos atrás, eles aumentaram a cidade, os comissionados e o prefeito aumentaram esse award. Só Orlando? Esse programa aqui é específico de Orlando. Lembre que Orlando sempre tem mais incentivo do que o condado. É uma coisa meio estranha. O condado é muito maior, né? Deveria ser o oposto. Property owners may receive up to 20,000. Então, proprietários podem receber até 20 mil para um prédio que tem somente uma utilização, single use buildings, ou até 40 mil para multiple use buildings. Business owners may receive up to 50,000 for both facade and a change of use. Então, os business owners podem receber até 50 mil para quando é a fachada e uma mudança de uso, quando está fazendo uma adaptação do uso da propriedade. Aqui tudo bem? Ok. O que inclui esse programa? Pintura, janelas, portas, signage, cartaz, mural, awnings, coberturas, luz. Gente, isso aqui é incrível. Tiagão, fala com o chefe aí. Site improvements include landscaping, fencing. Então, quais são os improvements do site que são incluídos? Landscaping, jardinagem, fencing, cerca, estacionamento. Adaptive reuse improvements inclui, então, quando está adaptando o local, inclui mechanical, electrical, plumbing e interior life safety. Life safety systems são aqueles sistemas de alarme, né, de incêndio, de alarme e tudo mais, relacionados à mudança de uso. Eu tenho uma pergunta. Sim. Primeiro, o business precisa se qualificar como minority para depois Não. aplicar isso aí? Isso ou não? aqui é completamente, ótima pergunta, isso aqui é completamente diferente do minority. Aquele lá era um outro programa. Tá. Esse aqui não precisa ser minority, tem que ser só um business daqui. Só pintar. Os benefícios de ter um business na cidade. Só os benefícios de ter um business. Esse se aplicaria para uma escola de futebol, uma academia de futebol? Aplicaria, porque é um business service. Personal pode ser considerado, eu acho que é mais considerado um business ou personal service, mas os dois incluem. E ele determina que é small por faturamento. Nossa, a cidade de Orlando vai ficar muito chateada comigo. Agora vai entrar 50 aplicações de uma vez só. Vai. Vou gastar todos os recursos dele. Ele determina que é small por faturamento, tem um teto de faturamento, é os 5 milhões que você tinha comentado? Small é baseado na definição do SBA. O que é um small business? Então, normalmente, um small business tem um número menor do que 250 funcionários, algo assim. O threshold é bem alto. Uma pergunta que talvez muitos aqui tenham, muitos aqui estão residindo aqui, mas aquele que tem um negócio aqui, mas não reside aqui, ou o proprietário não é permanent resident, né? Teria alguma exclusão, por causa que o proprietário, de uma certa forma, não é residente? Não. Se eu te disser, eu vou estar chutando, porque eu não sei esse detalhe específico. Mas o que eu sei te dizer é o seguinte: isso aqui aplica até mesmo para inquilinos. A empresa continua sendo americana. Então, Mas essa é uma questão que às vezes a pessoa pergunta mais. Eu não sei se na aplicação eles buscam alguma informação de se a pessoa tem autorização para trabalhar. Eu creio que não. Eu creio que não. O SBA pede essa informação, mas o da cidade... Eu não sei se a cidade vai pedir. Agora, o inquilino, olha que interessante, você pode ser um inquilino de um prédio que você tem um contrato de 5 ou 10 anos e por esse período você fala, eu vou estar aqui por muito tempo, você faz, you make your case e solicita, até para inquilino aqui. Num business, num building que tenha vários comércios, um prédio comercial, será que pode pedir para cada business onde tenham várias fachadas? Não, porque até o preço vai ceder também. Sim. Vai ceder. Daria para você fazer os major, os anchor tenants, sabe? Sim. Os tenants principais. Os anchor tenants. Ou você faz
em vez de fazer para cada inquilino, você faz uma fachada do prédio, da empresa, do prédio comercial que aluga para todo mundo. Que é o nosso caso, por exemplo. Nós temos um prédio onde está a FCU, nós temos alguns inquilinos diferentes. O prédio é o Lakers Building, a gente não está colocando o nome de todos os inquilinos individuais. Senão ficaria difícil. Esse departamento de Small Business fica lá em City of Orlando? City of Orlando. E eu vou dar para vocês no final da apresentação todos os contatos também. Eu preciso avançar um pouquinho, porque eu estou preocupado com o tempo. Tem mais conteúdo maravilhoso vindo aqui. Vamos lá. Eligibility requirements, os prédios têm que estar localizados dentro da cidade de Orlando, os limites da cidade de Orlando para esse programa aqui é da cidade. O Small Business Facade Site Improvement Reuse Improvement Funding vai ser awarded for eligible properties that pay ad valorem tax. Então, a propriedade, para ser elegível, tem que pagar os impostos, óbvio. Applicants must be a commercial property owner or a new for-profit. Tem que ser for-profit, já tínhamos falado sobre isso. Entrando num site existente, olha aqui, ó, tenant, or an existing for-profit tenant in the city of Orlando. Todos os business owners, os aplicantes, têm que ser um small business, como definido pelo US Small Business Administration. Ok? Valeu? Precisa ter gente, aqui a gente marca a bobeira às vezes, é uma coisa tão simples. Todo business precisa ter o City of Orlando Tax Receipt. É básico. Na realidade, qualquer business aqui tem que ter o do City of Orlando e de Orange County também. Então, se a sua empresa ainda não tem os dois, aplica, às vezes é 150, 130 dólares, sei lá, tenha e renove todos os anos. É um dos requerimentos aqui. A empresa tem que estar sediada em Orange County. Ou Orlando ou Orange County. Não, para esse programa aqui tem que estar dentro do limite da cidade de Orlando, que é um programa da cidade de Orlando, esse daqui. Orlando City. Que, por exemplo, eu creio que aqui é a cidade de Orlando. Né? iDrive é a cidade de Orlando. Onde que é Orange County? Que nós todos conhecemos a área da Popka, por exemplo. A Popka é Orange County, não é Orlando. All applicants must be current with the state and local taxes. Precisa ter pago os impostos estaduais e locais da propriedade e não pode ter nenhum tax liens imposto sobre a propriedade. Isso aqui é óbvio, né? All applicants must propose a minimum of 3 distinct improvements. Todos os aplicantes têm que propor pelo menos 3 improvements. All applicants, business and or property owners must not have outstanding code enforcement. Não pode ter violações de code enforcement. Violações? Yeah. De code enforcement. Okay. Então aqui tá alguns exemplos, mas esses são exemplos mais simples que eu consegui achar. Aquele outro era até mais bonitinho, aquele anterior. Aqui está o antes e depois. Não é somente a placa, eles fizeram o signage, mas também, ó, fizeram stucco, fizeram pintura, o antes e depois. E aqui também. Permitting Express. Isso aqui praticamente é ajudar no processo de permitting para uma obra, para uma construção nova ou para uma remodelação que precisa de um permit. É um Permitting Express Program que provê direção, guidance, advocacy for business owners, property owners, contractors and subcontractors seeking permits for new and expanding small businesses. Então eles simplesmente ajudam através do processo inteiro. Os projetos qualificados precisam ser um Commercial Interior Renovation Alteration de menos de 5.000 pés quadrados e passa pelo processo mais rápido. Se for menos do que 5.000 pés, passa pelo processo de permitting mais rápido, por isso que é Permitting Express. É só ligar para eles, falar, ó, tem um projeto menos de 5.000, preciso passar por esse processo mais rápido e eles te ajudam. Ok? Outros serviços adicionais que a cidade de Orlando oferece, toda vez que for fazer alguma reunião para a construção de algum negócio, faça um pre-submittal meeting, faça uma reunião prévia com eles antes de solicitar o permit, para ter certeza que vai ser aprovado, que está dentro das regulamentações, que é o que eles querem, e você constrói junto com a cidade algo que vai trazer uma solução. Nós estamos passando por isso numa propriedade em Winter Springs. Ligamos para eles, a gente tinha uma ideia de fazer multifamily, fazer um projeto, e eles falaram, não, a gente não quer multifamily aqui, a gente gostaria de ver uma praça de alimentação. A gente mudou completamente nosso projeto, porque não ia aprovar. A gente ia passar por todo o processo para fazer multifamily, não ia aprovar, então mudando para fazer uma praça de alimentação. Planning Zoning Assistance. Zoning.
quando uma propriedade tem um zoneamento e você compra a propriedade, é muito importante antes de comprar, ver qual que é o zoneamento e ver se você vai conseguir, a probabilidade de conseguir mudar esse zoneamento. Então, muitas vezes é rural. Você quer colocar uma coisa na área rural muito comercial, não vai rolar, não vai aprovar. Mas existem exceções, existem formas de fazer. Tem diferentes tipos de aplicações, por exemplo, um PUD, que é um projeto mais assim único, que você explica para ele que faria sentido. E aí tem como fazer por um PUD. Aqui, Pre-Application Meeting, pode ser virtual, Payment Plans Available, isso aqui é muito importante. Planos de pagamento para os Impact Fees, em vez de pagar tudo de uma vez só, aqueles 150, 200, 300 mil, plano de pagamento. Multilingual Staff, realmente eles têm pessoas que falam vários idiomas, tem até brasileiros nessa cidade de Orlando, viu? Tinha até recentemente uma pessoa que esteve conosco em vários eventos, como ele chama? O Felipe. Ele não está mais, né? Não. Daily Virtue, mas nós temos ainda o Luiz Martínez, que é um querido, que ele ajuda muito a comunidade brasileira, está sempre conectado com a comunidade brasileira, e fala espanhol, e fala bastante português já. Daily Virtual Meetings Appointments Available for General Help and Questions. Então, eles fazem reuniões, todos os dias eles fazem, estão abertos para receber reuniões. Ok, esse aqui é um último programa que eu quero falar a respeito, vou falar muito rapidamente. Job Seekers. Career Source of Central Florida. Gente, quando aconteceu a pandemia, isso aqui salvou algumas grandes empresas, por exemplo, como o Rosen. Sabe os Rosens, hotéis Rosen? Pensa que eles, de um dia para o outro, tiveram que deixar todos os seus colaboradores em casa, não puderam trabalhar por um tempo, aí alguns deles não voltaram, começaram a fazer outras coisas, Uber, isso, que aquilo, aquele desafio que todos nós estamos enfrentando com o labor force, né, com o mercado de trabalho, mão de obra, obrigado. E eles ajudam a achar mão de obra, e eles pagam pela mão de obra por um período. Isso aqui é incrível. Então, para quem está começando, para quem está buscando uma oportunidade de trabalho, eles ajudam. Career Source of Central Florida ajuda com Comprehensive Career Services, por exemplo, a fazer o teu CV, a te conectar com empregadores, ajuda com as entrevistas. Eles ajudam até a fund, a pagar, subsidiar por alguns treinamentos para você estar apto para entrar no mercado de trabalho. Ok? É incrível. Para business owners, para vocês, paid work experience, employee and no cost. Esqueci de pôr o asterisco aqui. Então é praticamente um funcionário sem custo nenhum. 4 semanas de internship que eles pagam para que uma pessoa do high school saia do high school, venha trabalhar com você por 4 semanas. Eles pagam para você ver se você quer contratar a pessoa ou não. E dar oportunidade para as pessoas também se inserirem no mercado de trabalho. Encontrar o candidato certo através dos serviços deles, eles fazem todo o streamlining do hiring process, conectar os employers to highly skilled and qualified local candidates, conectam os empregadores com as pessoas que estão buscando e dão funding to train new and existing staff in their actual work. Então não é somente para quem está buscando um trabalho que eles às vezes ajudam com treinamento, com alguma certificação que eles precisam, mas também para quem já está na sua empresa e você gostaria que a pessoa se aprofundasse numa área, só que você não tem recurso para fazer, vai através do Career Source e eles talvez consigam oferecer esse recurso para você. Então, eu vou dar um exemplo assim, meio básico, mas tem alguém na tua empresa que precisa de um treinamento para mexer melhor com Excel, sei lá, fazer uma certificação de QuickBooks, entendeu? Além de falar com a Carol, que trabalha com isso, inclusive nós trabalhamos com a Carol também, faz um excelente trabalho. O Career Source, eles podem pagar por esse custo. Alguns contatos que valem muito a pena vocês terem. A Kim King Masonette, ela é a que está encarregada desses programas de assistência na cidade de Orlando. Esses primeiros contatos de cima são da cidade de Orlando. E o de baixo é do Orange County. Então a Kim King, ela é parceiraça, ela é muito querida. Pode falar no meu nome, se vocês quiserem. Falei com o Bruno e ele falou para ligar para você. A Jennifer, ela é
eu creio que ela é a chefe da Kim. Todos esses programas de facade, site improvement, o Minority não está sobre a responsabilidade dela. O Minority Business Enterprise Certification não está sobre a responsabilidade dela, porque é um processo à parte, mas ela tem informações a respeito. O Luiz é quem eu falei, que está muito conectado com a nossa comunidade, nos ajuda muito, participa de vários eventos, Luiz Martínez. E tudo que precisar, que vocês não encontrarem em algum outro lugar, eu iria por esse caminho do Luiz. Orange County, essa é a pessoa equivalente a Kim no Orange County. Então, precisa de algum benefício econômico na cidade, no condado de Orange, é com a Martha Lee e a Elizari, que está no governo, se não me engano, há 18, quase 20 anos. Você sabe se as cidades de São Paulo, Winter Garden e outros condados também têm esses programas? Quase todas as cidades estão aderindo agora a esses programas. Próximo, por favor. Sim. Só um Patrícia. comentário. Essas pessoas que estão aí no estado, elas já fizeram parte das apresentações de oportunidades por eventos da Câmara de Comércio. Total. Então, só que eu quero enfatizar para vocês participarem, porque vocês têm acesso, às vezes, de um evento, de conhecer e de dar continuidade com todas essas vantagens. Com certeza. Eu já participei de alguns encontros onde eles estiveram aqui na Câmara. Ó, esses são os nossos governantes. Tem mais, tem outro slide, mas vou parar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. O nosso prefeito, de 16 anos, sei lá, quase 20 anos, está concorrendo de novo para o último mandato dele, se eu não me engano, mas ele fala isso já fazem 10 anos. Ele já foi cotado para ser o presidente da UCF em algum momento, mas ele está aí. Fez um excelente trabalho. Jim Gray, ele está mais na região, ele mora aqui em Lake Nona, na região de Lake Nona. Você? Então ele é o seu commissioner. Commissioner Tony Ortiz, ele é o meu commissioner lá onde nós temos a comunidade da terceira idade. De todos, ele é o meu contato principal para tudo que eu preciso ao Commissioner Ortiz. Nunca vi, sinceramente falando, alguém com o coração de servir, político com o coração de servir como esse cara aqui. Nunca vi. Ele me incentivou a concorrer, como alguns de vocês sabem, eu concorri para deputado estadual, e ele que me incentivou a concorrer. Ele, assim, pela atitude dele, pela forma com que ele serve a comunidade. Ele é uma das pessoas que me incentivaram. E aqui estão os contatos, e quando você estiver fazendo qualquer coisa, abrindo um negócio, construindo alguma coisa na sua região, entre em contato com eles. Talvez se eles não responderem, fale com, por isso que eu coloquei os 2 e-mails aqui, fala com o assistente, com o AID, né, que se chama AID, assistente deles. Marca uma reunião, explica, pede para que eles estejam presentes na abertura, fala sobre qualquer necessidade que você precisa e eles vão conectar vocês com as pessoas corretas. Esse relacionamento, essa troca de informação, para que eles até te conheçam, saibam o que você faz. Gente, eu não posso enfatizar o suficiente a diferença que faz ter esse contato com eles. E eles estão abertos. A gente que precisa fazer isso. Se você talvez não se sentir confortável no inglês, não tem problema. Leva outra pessoa para estar junto com você, para traduzir, não tem problema. Eles são super abertos. As coisas que nós já fizemos com o Commissioner, assim, são inúmeros projetos, apresentações de novas empresas que nós trouxemos. Nós levamos ele para o Brasil. Ele foi para o Brasil conosco, palestrar lá. Carol. Só para mostrar para vocês, o Buddy Dyer estava no nosso evento ano passado, 7 de setembro. O Tony Ortiz, o Commissioner, estava no evento que a gente fez em fevereiro. E na feijoada, em abril, o outro Commissioner da região do City de Orlando, ali onde a gente está na Kirkman, na Major Boulevard e tudo mais, estava na feijoada com a gente em abril. Então, eles sim estão ajudando, eles amam a comunidade brasileira, eles estão dispostos a ajudar a gente. Fazendo parte desse evento é bom também, porque eles abrem as portas para ajudar vocês mais, então eles estão conectados com as pessoas corretas, junto a esse projeto. Com certeza. Próximo slide, por favor. Esses são os outros. Quem mora na região de Metro Oeste? Metro Oeste? Metro Oeste? Ele está, International Drive é ele, Metro Oeste é ele, ela é mais na região de Downtown, Paramore, ela na região também de College Park, se não me engano, e ele também é um pouco mais na região de Downtown.
que é onde tem uma população maior, né, as divisões são um pouco diferentes, porque é por população que é dividido a cidade, os distritos diferentes. Mas procure saber qual que é o comissionado da sua, onde você mora e onde está o seu business. Faça relacionamento. Próximo slide. Ok, isso aqui são só algumas, nós tivemos uma reunião com todos eles apresentando a cidade de Orlando para a comunidade brasileira. Fiz várias reuniões como essa, só para apresentar. Teve pessoas que participaram desses encontros. Aquele ali foi um recente. Eu falei para a Carol, você, não sei, alguns de vocês talvez estiveram nesse daqui. Faz um tempinho, faz uns talvez 3 anos, foi antes da pandemia. E aquele ali, nesses eventos, tem pessoas que falam assim, eu estou em Orlando há 20 anos, há 15 anos, eu nunca entrei na prefeitura. Aí eles entraram, conhecem a Câmara, conhecem o Chamber, conhecem o prefeito, conhecem os comissionados. E faz toda a diferença na hora que você precisa e que eles também precisam de um apoio da sua empresa, do que você faz. Esse aqui era uma foto do Board de Certificação de Minorias. Ali também está o Commissioner Inks. Ele está concorrendo para prefeito também, contra o Buddy Dyer, o Commissioner Inks. E ali está esse aqui que é o Luiz, que eu mencionei, que é muito conectado conosco. O Inks, que era comissionado e agora está concorrendo para prefeito, contra ele, e o Commissioner Ortiz, que é um querido da nossa comunidade. E eu quero só acabar com essa frase aqui, que eu encontrei em Titusville, numa das minhas visitas, para justamente ter uma reunião com o pessoal de lá, com o local elected official de lá. E eu vi isso na parede, e amei tirar uma foto, faz anos isso. What a man does for himself dies with him. O que um homem faz para ele mesmo morre com ele. O que um homem faz para a sua comunidade fica para sempre. Então, com isso eu encerro aqui, só assim enfatizando a necessidade e a importância de nós não somente nos conectarmos, buscarmos informações para que a gente possa usufruir desses benefícios, mas também, sobretudo, acima de tudo, é contribuir, é servir. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para servir a nossa comunidade, não só para sugar. Nós temos que ser um povo que contribui, que assim transborda na nossa comunidade. E quando aparecer alguma oportunidade de nós estarmos em posições chaves, que eles lembrem da gente e não de outras pessoas, pela forma como que a gente serve a comunidade. Ok? Muito obrigado. Meu contato, na próxima slide tem meu contato. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, fica à vontade. Muito obrigado, gente. E agora, com vocês, um queridaço, um amigo, Dr. Carlo Barbieri, que está fazendo um trabalho maravilhoso, não somente no sul da Flórida, através da Oxford Group, né? Mas no Brasil, na Flórida inteira, nos Estados Unidos, em diversos lugares, é advogado no Brasil, faz um trabalho incrível aqui com imigrante, oferecendo vários serviços diferentes, e também vai compartilhar um pouquinho mais sobre benefícios no nível federal. Carlo Barbieri. Bom, depois do Bruno não sobrou mais nada, né, para falar. Aliás, foi muito bom que ele começasse, porque já acabou, já começou e já terminou, né? Já trouxe todas as informações. Importância aqui da região, e quando a Patrícia e eu estávamos conversando em fazer um evento em Orlando, nós estávamos vendo o que a gente pode fazer de bom, ela que está começando essa atividade aqui da Oxford, que fosse realmente importante para a comunidade, né? Aí, de imediato, me lembrei da vítima, o Bruno, porque ele é uma pessoa que tem essa visão comunitária, tem essa vontade de fazer. E fazer com a Câmara, porque 100% do que a gente está fazendo hoje é institucional. É fazer algo que possa servir às pessoas. Na minha parte, eu vou dizer principalmente por que vocês não precisam da Oxford. De maneira que vocês possam fazer crescer o seu negócio independentemente do que a gente possa oferecer. É por isso que eu digo que o Bruno sempre fala a coisa certa. Institucionalmente, a gente tem que ter espírito público, e é o que a gente vai resumir rapidamente, porque todo mundo já deve estar com fome aqui, para a gente poder almoçar. Bom, eu sou Carlo Barbieri, sou presidente do Grupo Oxford. O Grupo Oxford tem 50 anos, estamos há 39 aqui nos Estados Unidos. A nossa sede é em Boca Raton,
cidade assim, um pouco mais ao sul, um pouco ao norte de Miami. E quando nós estávamos no Brasil, a gente desenvolvia o trabalho a favor das empresas internacionais que estavam lá, ou que pretendiam estar para lá. Então, nossos clientes da época eram mais a AGE, a Kodak, a Camis, Basf, etc. Quando nós nos transferimos e abrimos a empresa aqui, já fazem 39 anos, a intenção era ajudar justamente os empresários brasileiros que quisessem mudar para cá. A Oxford, rapidamente, nós somos 10 empresas, na verdade, do grupo, né, que faz praticamente todos os 360 graus de necessidade que as pessoas têm quando estão vindo para cá. E é completamente diferente você fazer uma assessoria para uma AGE, em que você chega assim e tem 25 mil pessoas para te atender, e o empresário brasileiro que chega aqui e não tem a chance de conhecer 1% do que o Bruno apresentou hoje a vocês. Como é que nós podemos aproveitar tudo que o país dá para nós. Então, hoje, rapidamente, eu vou tocar alguns pequenos aspectos de ajudas federais, principalmente no que diz respeito a dinheiro e consultoria. São dois pontos que acho que todo mundo precisa. O SBA é uma agência federal que tem feito maravilhas nesse país e que, às vezes, muitas pessoas não sabem que existe. Eu era diretor da Câmara de Deerfield e quando eu fiz uma apresentação para os americanos na Câmara de Deerfield, foram 52, 53 pessoas, nenhum sabia o que é o SBA. Ou seja, não somos só nós brasileiros que não sabemos o que a gente pode usar dessas facilidades. Os próprios americanos, nenhum deles, em 50 membros da Câmara, tinha a menor ideia do que era o SBA. Agora, principalmente depois da pandemia, todos aprendemos que o próprio FDA ficou batendo na porta de todo mundo, falou, por favor, pega dinheiro, tem dinheiro sobrando, ajude-nos, né, levando algum dinheiro. Mas, até a pandemia, eu temeria, infelizmente seria uma verdade, que nós estaríamos com 90% das pessoas sem saber o que é o SBA. O SBA não é uma agência financeira, não é um BNDES, para aqueles poucos quem não conhece o SBA. Então, poucas pessoas não conhecem, certo? Todos aqui vocês já conhecem. E vocês viram que ele oferece uma multidão de serviços independentes. Ele não empresta dinheiro. Sempre que o brasileiro se informa que existe, mas o SBA me pode emprestar dinheiro? Não, ele não empresta dinheiro. Mas ele faz tudo o que você precisa para você obter dinheiro. Inclusive, e principalmente, garantindo o empréstimo. Então, você vai ao Banco do Brasil, vai pedir um dinheiro emprestado a eles, ou a qualquer banco aqui nos Estados Unidos. Se você chega apresentado pelo Small Business Administration com um projeto feito por eles mesmos, e eles estão dando até 75% de garantia sobre o dinheiro que você quer tomar, praticamente você vai ter pelo menos duas vantagens. Primeiro, custo menor, porque o banco está confortável em te emprestar um dinheiro em que um órgão federal, aqui o governo federal paga, né, como no Brasil, está garantindo 3/4 do total do empréstimo. E a segunda vantagem é que a sua garantia, o seu colateral no empréstimo, passa a ser muito menor. Porque você está imobilizando um colateral de 100% do valor pleiteado, você está imobilizando apenas 25%. Então, essa é a principal forma que eu vejo da gente utilizar o SBA, o Small Business Administration. O que eu estou pegando com ele? A garantia, em primeiro lugar, para tudo que eu vou solicitar emprestado, eles dão. Segundo, que talvez é o mais importante dele, ele vai dar todo o serviço de consultoria de graça. Vocês não têm que ir a uma empresa de consultoria como a nossa, por exemplo, né, e pedir, olha, eu preciso fazer um business plan. Eles fazem e pagam. Tudo que você for pedir no SBA é de graça. Eles estão fazendo, eles têm os melhores consultores, pessoal formado em Harvard, pessoal formado no MIT, para oferecer a vocês um projeto com todas as características necessárias para obter o empréstimo. Certo? Então, essa é o grande diferencial que eu vejo em você chegar numa agência, às vezes, brasileira, lá no Brasil, em que você vai ter que levar uma pessoa contratada por você vai pagar, a pessoa tem que ter conexões para depois levar avante, não.
quem vai levar você aos bancos são eles. Os bancos ficam correndo atrás do SBA para ver que projeto eles fizeram, porque eles sabem que se foi feito pelo SBA, tem garantia de sucesso. Então, porque o próprio SBA vai garantir, através do governo federal, 75%, até 75%, pode ser 25% e tal. Isso vale para qualquer tipo de projeto. Você tem um restaurante, né? A DH Gaúcha, maravilhoso, né? Vocês vão abrir uma outra DH Gaúcha, certo? Felizmente uma vai ser em Deerfield que eu vou poder desfrutar lá. A outra é aqui em Orlando, né? Bom, é uma riquíssima, né? Bom, Cleveland, né? Ignora, por favor. Beleza. Então, o que acontece? A empresa não precisa ter 100% da disponibilidade. Eu estou fazendo um projeto de expansão, eu tenho uma empresa já estabelecida, eu tenho uma prova da minha competência, eu vou ao SB, ele vai dar todo o projeto, em vez de você contratar a Oxford, você vai lá, ele faz o projeto para você, ele faz toda a estruturação para você ir a um banco e pegar uma parte do capital que você não tem com uma garantia federal. Isso vale para franquia, isso vale para expansão de uma universidade, isso vale para abrir uma outra padaria e assim sucessivamente. Então, desculpa, eu estou com um frio tão grande que não consigo nem falar. Então, a possibilidade que você tem de usar o SBA para o desenvolvimento do negócio, o Bruno estava nos falando o que a cidade oferece, o que o condado oferece. Agora, veja o que o governo federal oferece, independentemente de qualquer cor partidária. É a maneira pela qual você pode ampliar, desenvolver, crescer com um custo menor e com uma garantia menor do que você vai precisar. Por favor. Bom, pode aproximar aí. Já fiquei longe do negócio. Bom, durante a pandemia, aproveitando o intervalo, quem de vocês não recebeu dinheiro da SBA? Ninguém pegou dinheiro? Bom, todos pegaram, né? Acho que não? Bom, o SBA bateu a porta das empresas, a nossa inclusive, eles tiveram 3 tipos de empréstimos durante a pandemia. Primeiro, dado, né? Então, até um certo volume até um valor, né? 20 mil, 30 mil, 10 mil, era dado. Você está com a empresa aberta, você vai lá e recebeu o dinheiro. Veja, sem garantia nenhuma, veja o seu zero de garantia. Aí depois que acabou essa primeira verbinha, veio a segunda. Olha, vocês podem isso aqui, qual é a garantia? Nenhuma. Apenas você tinha que preencher o formulário. Quem fez sabe disso, que é uma coisa extremamente simples que o SBA, e nós recomendamos a todos os nossos clientes que fizessem, certo? Aí veio a terceira fase, está sobrando dinheiro aí, nós temos muito dinheiro. Aí qual é a garantia que você dá? Apenas o compromisso de não vender total ou parcialmente a sua empresa ou algum bem relevante de garantia sem comunicar. Não é pré-aprovação do SBA, é sem comunicar ao SBA que você estava transferindo isso aí. Então veja quantas facilidades nós temos na obtenção de recursos para o desenvolvimento do negócio, levando sempre em conta que quem prepara o projeto são pessoas altamente qualificadas e o nosso custo como tomadores, em casos normais, é zero. Sempre será pago pelo próprio governo federal consultor. E o consultor da SBA é louco para fazer negócio, porque ele está ganhando para isso, ele está recebendo um salário razoavelmente alto para preparar o projeto para as empresas que precisam. Então, quais os principais pontos da SBA que eu queria deixar para os senhores aqui? Primeiro, é a parte de financiamento. Pequeno e média empresa, praticamente não há nada que não se enquadre, a não ser que você tenha, logicamente, ou um passado com dívidas, ou você tenha, ou não tenha honrado os compromissos, ou de alguma forma você tenha demonstrado incapacidade gerencial. De resto, mesmo para recuperar a capacidade gerencial, como tem também no programa estadual e condado, você ainda tem a possibilidade de pedir a eles, olha, eu errei, eu preciso reformular meu crédito, eu quero que vocês me facilitem dando treinamento para eu poder chegar a voltar a ser um empresário de sucesso. Dentro da parte de aconselhamento, você vai ter dentro do FBA todo tipo de pessoas que possam ajudar no seu crescimento.
É o próprio órgão federal que vai lhe ajudar dessa maneira. Quando você faz a contratação do SBI, você vai, e principalmente, porque você já é média, pequena empresa, né? Na classificação do SBI tem pequena e tem média empresa. Média empresa, eu me lembro que são aquelas pequenininhas até 500 empregados. Então, com isso você vê a amplitude que você tem dentro da figura da média empresa, certo? Aí, o próprio SBI, você vai participar de uma concorrência federal, certo? Ele vai te dar todo o caminho, vai te abrir todas as formas de você chegar a uma concorrência preparada. Ele vai preparar sua documentação, vai ajudar a preparar a sua forma de entrar. Eles têm também o mesmo tipo de classificação que o Bruno já falou muito bem, para empresas de minorias, veteranos e assim sucessivamente. Bom, na área de recuperação de desastres, isso pode ser uma enchente na sua cidade, pode ser um vendaval, um furacão ou uma catástrofe, como foi a chamada pandemia, certo? E eles têm, então, ajudas sensacionais. E eles fazem conexão com todos os órgãos que são ligados à área federal e estadual. Voltando ao tema do Bruno, vejam vocês, por exemplo, quanto tempo vocês têm uma empresa de minoria. Então, vamos supor que você seja importador de cachaça, certo? Bom, se você é uma, tem todas as qualificações, mas é uma empresa de minoria, por isso que vale a pena se inscrever, além do condado, da cidade, no estado, na área federal. Nós temos um exemplo lá, um fornecedor de cachaça do Brasil, ele queria entrar no mercado americano, não conseguia. Muito difícil, cachaça. Mas ele, o que ele contratou para fazer a comercialização? Uma pessoa chamada Alemão, que era uma pessoa bem morena, nascida na Alemanha, os filhos eram filhos militares. E a partir do fato que ele começou a comercializar, esses 25%, 20%, a Marinha, o Exército, tinham que comprar da empresa de minoria. E ele, como uma empresa de minoria, colocou dezenas de contêineres de cachaça para serem usados nos navios americanos dentro dos setores de comercialização interna das Forças Armadas Americanas. O condado nosso lá de Broward, dentro daquilo que o Hugo falou, olha, o xerife ele ia ao nosso escritório e falou, você não tem empresa de minoria para você fornecer material escolar, colete, a prova de bala, seja o que for que eles comprassem, né? Eles queriam comprar, e não tinham empresas de minoria suficientes para que eles possam atender, ou podiam, à época, atender a toda a sua necessidade. Com a SBA, você vai ter uma vantagem adicional. Você vai ter, muitas vezes, o SBA fazendo, digamos, no Brasil é uma palavra feia, mas aqui não é, fazendo o seu lobby. Ele vai fazer a apresentação, ele vai ajudar no desenvolvimento do seu negócio, principalmente quando se trata da área pública, certo? É ele que busca as parcerias dentro das comunidades, das empresas, tudo aquilo que pode ajudar aquele que está chegando aqui, ou aquele que está aqui, está desconectado, não faz parte da Câmara, ou ainda a Câmara não está envolvida nesse tipo de negócio. E aí eu acho que o trabalho da Câmara é maravilhoso, porque ele, cada vez mais, através desses eventos, da feijoada e tudo mais, vai fazendo as conexões e, a partir daí, você conhece o vereador, mas isso você tem, além do condado e da cidade, você tem toda uma área federal que pode ser utilizada. Bom, por favor. Bom. Esses oficiais, eu sempre falo da parte da consultoria, porque muitas vezes um projeto sai caro, certo? Então, você tem alguém que faça um projeto de alta qualidade, com o conhecimento que eles têm na forma de aprovação dos próprios bancos, é 90%. Eu nunca conheci um projeto aprovado pelo SBI que o banco não tenha aprovado, porque já vem com uma qualidade. Mas fora isso, da mesma maneira que vocês têm treinamento aqui na área estadual, a USB, através do SBTC, que é um órgão do SBA, e faz toda essa parte de treinamento. Então, e é muito mais amplo que nas áreas estaduais. Nós usamos no navio Cassino, que era diretor de marketing, eles deram todo o treinamento para 100 e poucos funcionários fazerem telemarketing.
porque era importante fazer o telemarketing, era uma coisa essencial para o nosso serviço. E imagine quanto custaria para nós pagarmos mais de 100 treinamentos de pessoas para fazerem atendimento para os telefones, para poder vender online, etc. O SBTC ofereceu todo o treinamento de graça, porque, de alguma maneira, eles estão vendo qual é o sentido econômico, né? Nos Estados Unidos nada é de graça, certo? Tudo tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser desse treinamento? Bom, peraí, essa pessoa vai ganhar mais, vai vender mais, vai entrar mais imposto. É uma razão direta, né, que o treinamento acaba oferecendo. Bom, aí, na parte de oportunidade de financiamento, por exemplo, vocês vão ao Banco do Brasil, vocês têm dinheiro no Brasil, tem recursos lá, o Banco do Brasil vai abrir uma carta de crédito, stand-by, né, para vocês aqui, e com isso vocês financiam a sua operação aqui com uma garantia de primeira qualidade, um colateral de uma carta de crédito de um banco de primeira linha no Brasil. Agora, suponhamos que vocês não tenham esta estruturação no Brasil, certo? Vocês não têm essa facilidade, ou de repente no Brasil você não soube bem no negócio, não consegue conseguir alguma coisa nesse sentido. O SBDC vai buscar treinar vocês, conseguir toda a documentação para o seu negócio. É uma coisa mais chata que fazer documento, né? Os Estados Unidos não é nada pior que o Brasil e nem melhor em matéria de documento. A burocracia é igual ou pior, né? Mas a nível federal, da mesma maneira que o Bruno nos falou do estado, do condado, o SBDC vai ver a nível federal. O que eu preciso de documento para desenvolver um negócio? De que maneira eu preciso estruturar isso? Você vai ao SBDC e vai conseguir, certo? E através disso, com esse treinamento, com essa mentoria, você vai fazer o quê? Tudo que eles querem, fazer crescer o seu negócio. Veja que os Estados Unidos, ele não é uma nação, não é nem melhor que o Brasil em geral, mas ele tem coisas específicas. O L nos Estados Unidos é uma palavra linda, né? Ou seja, é a pior ofensa que você pode fazer a uma pessoa, é fazer, olha, o cara é um perdedor, é um loser, né? Como a gente fala aqui. No Brasil também, mas aqui, especificamente, o L do loser é uma ofensa, né? Vai ser logo, mas aqui a pessoa, quando não consegue vencer na vida, ele passa a ser, de alguma maneira, preterido. A pessoa que é vitoriosa, ela é homenageada socialmente. O que esses órgãos federais querem fazer é justamente transformar todo empresário em um empresário de sucesso. E muitas vezes nós não sabemos quanto nós podemos utilizar deles para fazer um programa de marketing. Nós sabemos da parte imobiliária, né? O que ele faz? Ele compra casas em leilão, aquela coisa toda, para fazer todo um negócio para ele. Olha, se ele precisa de apoio para criar um programa de internet, para facilitar que as pessoas entrem por aí, ele vai ao órgão, ele vai ajudar a preparar isso, e ele não vai fazer, porque aqui não é o empreguismo a característica do país. Ele vai ajudar a pessoa a pagar algum desenvolvedor que vai fazer o projeto, certo? Então, é aí que é a essência do negócio. Já são medidos? 10, ok. Então, tinha mais alguns slides aí. Eu vou deixar os slides com a câmera, vocês podem ver depois. Mas eu acho que a essência do que eu queria falar para vocês é exatamente isso. Não percam a oportunidade de aprender o que o Bruno falou. Não fiquem fora da mesa. Não deixem a coisa para depois. Não deixem a oportunidade de vocês fazerem um bom negócio para você em base àquilo que o Bruno está te dando de graça. E aqui não tem aquele, olha, eu vou ajudar para você, depois você me ajuda, certo? Não existe esse me ajuda, certo? Só põe o próximo slide, por favor. Essa parte do Orange County tem também a parte financeira, né, Bruno? Uma série de oportunidades financeiras que, no fundo, como está muito bem coberto pela apresentação do Bruno, eu não vou atrasar o almoço de vocês por conta disso. Mas, volto à palavra, vão procurar, vão saber. São informações bem helpful, bem useful. Acho que vale a pena passar por elas, porque... Bom, então coloca o próximo slide. Não estava na minha apresentação. Bom, então vocês têm, primeiro aqui na sua região, vocês têm toda uma ajuda da UCF
para a área de tecnologia. Tem as incubadoras aqui que vale a pena quem está nessa área utilizar esse tipo de serviço. Também, dentro dessa área, tem todo esse centro de treinamento e aconselhamento gratuito, também dentro da universidade. Você tem toda uma biblioteca deste campo e você tem assistências bilíngues. Muitas vezes a gente tem dificuldade, ou teme que o nosso inglês não seja suficiente. Então, como tem aqui, pelo menos no espanhol, que todos nós hablamos espanhol de alguma maneira, certo? A gente acaba conseguindo utilizar isso aí. Os empréstimos, que o Bruno colocou assim, bem rapidamente, eu quero dizer o seguinte: tanto como o SBA tem a nível federal, a nível do condado e também, principalmente a nível do estado, vocês têm uma série de vantagens. Vou dar alguns exemplos para vocês, não só em termos de empréstimo, como empresa de oportunidade. Nós tínhamos uma empresa no Brasil que estava se estabelecendo aqui e que tinha um grande custo dentro do seu processo produtivo de energia. Praticamente, o fator energia viabilizaria ou não o procedimento dele. Então, vocês viram como é que é bom a gente ter o relacionamento que foi bem destacado. Na ocasião, o governador era o Rick Scott, eu tinha o prazer de privar com ele, e era interessantíssimo o que vale o relacionamento. A cada 3 meses a gente tinha uma reunião, ele fazia 2 perguntas. O que eu posso fazer para as suas empresas ganharem mais dinheiro e o que eu posso fazer para elas gerarem mais empregos? Ponto. Não tinha terceira, né? Bom, aí eu pegava e levava uma lista de coisas em que os condados, as cidades estavam me atrapalhando meus clientes, né? De burocracia, de chateação, aquela coisa toda. Ele pegava a lista, dava para o assessor dele, pegava a lista do trimestre anterior, me prestava conta de tudo que ele tinha feito. Olha, isso aqui eu já resolvi, isso aqui eu resolvi, isto aqui é em Washington, eu estou usando o meu lobby em Washington para ajudar você a resolver esse problema. Esse condado está meio chateando aqui, mas eu já estou tirando umas verbas dele para mostrar que é importante que a empresa brasileira tenha acesso àquele mercado. Isto era a cada 3 meses. Mesmo você é o governador do estado. E uma ocasião foi muito interessante. Eu estava precisamos falar com ele sobre essa empresa, a parte de energia. Liguei para Tallahassee e ele falou, olha, a secretária dele, né? Ele falou que o senhor pode vir o dia que o senhor quiser, só avisa e tal. Porque as reuniões nunca eram mais de 15 minutos, não tinha reunião de mais de 15 minutos. Foi objetivo. Acabava a reunião, a gente ia para a casa dele, né? Jantava, ele só tinha avião no dia seguinte, infelizmente tinha que dormir lá em Tallahassee. Nessa ocasião eu falei, ele não veio para cá? Ele falou, vou. A secretária dele, ele viria, então que a gente marcaria a reunião lá, quando ele viesse lá. Ele foi na reunião da Florida Enterprise, era um jantar que ia ter lá. Marcamos chegar 15 minutos antes e aí a gente conversaria e, como sempre, viríamos qual é a solução. Aí o Benny Messia, que na época o diretor da Enterprise Florida, falou, olha, tenho 2 notícias para você, uma ruim e uma boa. A ruim é que o governador está atrasado, então ele não vai poder, infelizmente, ter a reunião com você antes. Bom, qual é a boa, né? A boa é que ele pediu para tirar alguém do lado dele na mesa para você sentar do lado e fazer o jantar inteiro para explicar o que você quer. Bom, para você. Essa é a cabeça, a gente tem que ter coragem de entender que é assim. Ele sabe que ao fazer um favor para o empresário, ele está ajudando o estado dele a ter mais empregos. Tanto que o Rick entrou com uma promessa de 600 mil empregos e saiu com uma realização de 1.800.000 novos empregos na Flórida, graças a esse tipo de situação. Aí eu, durante o jantar, obviamente, conversando e tudo, falei no programa de energia e ele falou, olha, está o presidente da FPL aí? Tá. E chegou meio mal-humorado, acho que ele que estava sentado lá no governador. Qual é o problema? Olha, ele tem que fazer o seguinte, eu estou precisando que essa empresa venha a ter um desconto na energia, senão ele não se estabelece aqui. Aí ele falou, claro, nós temos um programa especial para novas indústrias, né, novas facilidades aqui. E onde é que vai ser? Eu falei, não vai ser isso. Olha a flexibilidade. Essa empresa ela vai contratar 12 empresas, 12 indústrias que vão produzir o que ele precisa.
não vou ter uma planta só. Então, tu está fora do programa. Mas não tem solução? Eu vou estudar. Às 8h30 da manhã do dia seguinte, me ligou o presidente da FED, que é esse aí, me apresentou o diretor da área de incentivos e falou, ó, eu sou diretor da área de incentivos, estou autorizado a dar 25% das horas que as indústrias nossas forem dar para vocês para a produção do produto, ele vai ter o desconto. Veja a flexibilidade e aquilo que ele falou. O limite é 50, mas se você der um jeitinho, se for mais a sua necessidade, eu vou lá. Então, essa flexibilidade a gente tem que ter na cabeça, né? O Paulo, daqui a 30 anos, 50 anos, né? 50, né? Sabe que isso acontece assim mesmo. A gente não pode ter temor de chegar e expor o seu ponto de vista, certo? Sempre tem uma vantagem. Vejam a parte agora de energia novas, principalmente renovável, né? Bom, a empresa passa a não pagar mais imposto de renda, tantos incentivos federais, quanto de nós está metido nessa área de energia solar, e quando vai vender o peixe, nós estamos fazendo um projeto aqui em Porto Manati agora, em que 40% a menos, tudo que ele investir, 40% do que ele investir, tira do imposto de renda dele. Olha que vantagem. Então, o bom conhecimento da estrutura funciona. E voltando ao caso da FPL, em 15 dias estava aprovado o desconto para todas as fábricas americanas que fossem trazer esse produto para brasileiro. Ora, isso tudo mostra como é que é a engrenagem do país, né? Esse senso de apoio à livre iniciativa, esse senso de essa vontade de fazer o país crescer, né? E vocês, nós temos uma grande felicidade de estar na Flórida, né? E isso é um privilégio, estar no estado em que você não tem imposto federal sobre receita e que você tem todo um estímulo do estado para poder estar aqui. Acho que um dos poucos estados que não fechou durante a pandemia. Vejo que a Flórida cresceu 11% durante a pandemia. E hoje, para quem está aqui, é um oportunidade de negócio, né? E, bom, no centro Flórida, não é só o brasileiro que está vindo para cá, né? Agora nós temos 160 mil brasileiros na região, né? Mas são 1.000 pessoas por dia que mudam para a Flórida. Olha o que isso representa em termos de construção, em termos de serviço, em termos de qualquer tipo de coisa que se pense, são 1.000 novas pessoas por dia mudando para cá. A Flórida hoje está recebendo 2,7 milhões de dólares de investimento por minuto. Isso tudo é um estímulo de dados para que a gente saiba que, estando aqui, muito melhor que Nova York ou a Califórnia, que estão perdendo habitantes, estão perdendo negócios, estão fechando as portas, é a possibilidade de negócios nesse estado. Bom, sem atrapalhar vocês, quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer publicamente a Patrícia pela iniciativa de ter nos ajudado a criar isso aqui. Bruno, de cara você aceitou, muito obrigado, e isso aqui eu acho que ninguém vai sair daqui tendo perdido um minuto da sua apresentação, e a Câmara, em particular, Carol, André, pelo apoio que vocês deram a essa iniciativa. Eu acho que isso que é uma Câmara de Comércio, é fazer eventos institucionais. Que não vem aqui, às vezes acontece em outras entidades de classe, o cara vem aqui, você paga para almoçar e ainda paga para o cara vender o produto dele, né? Que é normal, isso vai acontecer numa Câmara, certo? Mas esse tipo de eventos que a Câmara está de parabéns, fazer alguma coisa que realmente beneficie as pessoas que vêm aqui, pagam um almoço barato e ainda tem a chance de aprender tanto. Muito obrigado pela presença de vocês. Gente, eu estou encantada com o conteúdo que a gente recebeu hoje. Né? Você dar uma salva de palmas, foi muito melhor que os nossos grandes do trabalho. E lembrando que estão aqui doando tempo deles para ajudar a gente com sucesso. E não tem nada melhor que a gente aprender quem já passou por isso, né? Eles já passaram, eles sabem. Você vê que eles já concluíram alguma coisa, algum bump in the road que tinha ali. Eles vão ajudar a gente lidar com isso, com o governo às vezes. É tantos termos que a gente não conhece. E eles simplificaram tanto pra gente aqui. Eu realmente estou aqui há muitos anos e muita coisa eu não sabia que está disponível ali pra gente. Então, realmente, agradeço de coração pelo tempo de vocês e foi sensacional. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar com isso.
E eu queria dizer que tudo hoje, tá, foi gravado e vai estar no canal do YouTube da Oxford Group. Tá? Se alguém quiser, a gente vai criar um grupo aqui agora, eu vou passar o QR Code para vocês. Se alguém tiver alguma outra dúvida, Bruna, a gente pode compartilhar os seus slides também? Pode, a gente compartilha, que tive alguns membros que pediram isso para mim, tá? A gente vai ter isso no grupo também. E eu coloco o link do YouTube, da Oxford Group, se vocês precisarem entrar em contato com o senhor Carlos aqui para tirar algumas dúvidas, né, do que precisa para o SPA. E o SPA realmente é um órgão, eu já usei na minha empresa, tá? O SPA, não sabia que era um acesso tão bom para a gente, né? Eu não sabia, realmente usei, então é um ótimo caminho para a gente ter sucesso na nossa empresa. É muito mais fácil do que parece ser, né? Que a gente pensa do governo, a gente fala, gente, o governo, mas não é, eles são bem amigáveis, como vocês viram hoje. Então, muito obrigado. Eu quero chamar a Cláudia aqui da Débora também, a gente não pode deixar de agradecer aqui, que eles sempre estão recebendo a gente com tanto carinho, essa comida maravilhosa, para ela falar um pouquinho sobre a Débora. Ó, se eu cair aqui, não dão risada não, tá? Eu não sou muito bom de microfone.